How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. Pessoal, a gente vai ler aí, ó, Salmos 23 pra gente começar, tá? Vou contar com a ajuda de vocês hoje. Preciso de uma pessoa com a voz bonita, mas tem que ser com a voz bonita. E aí, pessoal, ó, nós compramos aí a plataforma, e a plataforma, ela é um suporte para o aluno, né? Então, você não paga nada, já é incluso com a mensalidade, com seu direito. E a plataforma, ela tem múltiplas funções, entre elas, no dia que você precisar faltar, a mesma aula da sala de aula, a aula que nós vamos ter aqui, a aula que vai gravar para colocar lá na plataforma. Então, hoje eu vou usar um pouquinho aqui, vou escrever o mínimo possível, vou usar o PowerPoint para fazer a edição depois para os alunos que vão assistir na plataforma, e aí vou contar com a ajuda de vocês, para não ficar aquele sonzinho de fundo lá, bem baixinho quando vocês falam. Quando alguém for fazer um comentário, eu quero falar alguma coisa aqui, aí tem um microfone aqui, ó, você vai ficar igual o Silvio Santos hoje, sabe? Só que aí, ó, é a mesma coisa que o microfone normal. Teve um aluno ali que só faltava ele engolir assim para falar. Não precisa, tá, pessoal? Você segurou na mão aqui, ó, vai sair o som normal, tá? Inclusive, eu falando daqui, a voz de vocês sai, só que sai bem mais baixinha. Para não sair baixinho, tá? A gente vai usar o microfone. Então, eu vou contar com a ajuda de alguém com a voz bem bonita para nós fazermos as leituras aí, ok? Então, quem for fazer a leitura aí do Salmo 23, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Quem vai ser o primeiro voluntário aí? O José Maria? Então aí, já escalaram o senhor já. Não, Salmo 23. Não. Ele não quer ficar famoso, não. Aí. Oi, Wilson. Manda o Wilson. Vamos lá, gente. Vamos, ajuda aí, vamos pra gente começar. Salmo 23, a gente lê e já começa. Aí, pronto. Isso. Ele tá com vergonha, meu. Olha lá, ele vai embora. Pode ler. Lê pra gente ganhar tempo aí. Vamos começar. Salmo 23. Essa matéria vai pegar fogo aqui. Salmo 23. Isso, Salmos 23. Vou pegar depois. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Ótimo, tá? Esses 5 versículos, eles são muito importantes para nós aqui, quando nós observamos essa terminologia dentro dessa matéria que nós vamos estudar, que é teologia pastoral. Nós vamos ver outras terminologias para essa matéria, mas o Salmo 23 é sensacional, porque o próprio salmista Davi, ele já está aqui fazendo menção diretamente a Deus como o pastor que cuida dele, o salmista, mas ele, salmista, se coloca na condição de ovelha que é cuidada pelo pastor. Tá? Então nós vamos fazer uma oração, é costume nosso aí, sempre que a gente faz uso, exposição do conhecimento. Mas é teologia, mas aqui a gente vai orar, vai ler Bíblia, né? Eu sempre falo para os irmãos na turma de... foi a turma de sábado.
o pessoal começou a estudar aqui tudo com celular. Eu falei, cadê o tradicional da teologia, que é a Bíblia? É bacana usar celular, eu uso também, tá? Inclusive, às vezes aqui, ó, eu vou lançar para vocês um aplicativo aqui, que vocês vão estar sempre usando aí nas aulas daqui para frente, tá? A gente vai usar um pouco de tradicional e tecnicologia. É a Bíblia Strong, tá? Que já vem ali o aplicativo com a Bíblia, você clica, já vem todas as terminologias em hebraico, escrito em grego, e você consegue interpretar melhor aquilo que nós vamos falar aqui na aula, tá? Eu vou estar mostrando ali depois, já, na Play Store, você vai baixar ali um aplicativozinho verde. Eu vou estar mostrando já. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração aí? Então, mas tem que ler Bíblia, tá? Tem que marcar a sua Bíblia, você tem que ter livros, tem que ter dicionários, e assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, ok? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer pela vinda de todos os alunos aqui da faculdade, todos aqueles que já chegaram, aqueles que ainda não chegaram, estão a caminho. Mas nós já queremos iniciar esta aula com esta oração após a leitura do texto sagrado do livro de Salmos, número 23, verso 1 ao verso 5, te pedindo que o Senhor abra as nossas faculdades mentais e ilumine os nossos conhecimentos e o nosso didática acerca de tudo que nós vamos falar aqui nesta aula. Amém. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nessa matéria, observaremos a questão pastoral e os termos aplicados a essa doutrina tão importante que faz parte da grade de matérias do curso médio. O termo pastor em hebraico, tá? Aqui está assim, Raiá, mas esse quadro aparece. A pronúncia, tá? O hebraico você lê de trás para frente, tá? Então nós temos aqui um resh, você pode pronunciar? Resh. Você já está aprendendo a falar hebraico. Resh, tá? Nós temos um ai, pisou no pé, você fala hebraico rapidinho, né? Ai, e nós temos um re, tá? Nós temos dois patá, que representam a letra A, tá? Então, o termo, a expressão para pastor em hebraico é ha. Tá? Você consegue pronunciar? Ha, tá? Já a gente vai trabalhar nessa terminologia. Nos traz uma analogia muito poderosa, que também é utilizada por Jesus no Novo Testamento, com a palavra grega poimen, tá? Aqui nós temos um pi, tá? Eu lá da química, física, matemática, era terrível, né? Você pode repetir comigo? Pi, omicron, iota, mil, um eta e um nil, tá? Poimen. Pode repetir essa palavra aí? Poimen. Tá? É uma palavra grega, né? É um pouco diferente os termos. Eu falo para os irmãos, falo assim, eu não sei nem o português direito, né, gente? Tem palavras aí, vamos ser sinceros, tem palavras no português que por mais que nós estudemos, vamos fazer cursos, vamos formar academicamente, chega uma hora que tem palavras que a gente, no real sentido, não sabemos a verdadeira interpretação dessa palavra. Tem palavras que você fala, meu, qual é o verdadeiro significado? Falei, sai dessa cadeira aí, em nome de Jesus. Vai derrubar a câmera aí. Se você for pesquisar, a gente tem que pegar um dicionário. Tem palavras que se perguntar o que significa a etimologia dessa palavra, a etimologia mesmo, nós não sabemos. Precisamos recorrer ao dicionário. O hebraico acontece a mesma coisa, tá? Nós podemos fazer a leitura, a gente acabou de terminar aí no bacharel, o grego bíblico. Foi um bimestre inteiro só de grego. Aula na segunda e na quarta. Então, o pessoal aprendeu bastante. Eu ainda cometi um equívoco, né? Não digo um erro. Eu estava editando os vídeos para mandar para os alunos que estudam EAD e, sem perceber, coloquei o nome da aula de grego. Eu coloquei Teologia do Antigo Testamento e da Teologia do Antigo Testamento coloquei grego e mandei errado os vídeos. Mandei a aula do médio para o bacharel e a aula do bacharel para o médio. Aí o pastor que faz bacharel aqui, o pastor Renato Lima, ele foi para Piruíbe, chegou lá e ele tomou um susto. Ele chegou aqui e falou, pastor, o senhor está ensinando grego para os alunos do médio também? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu cheguei lá na igreja, lá os alunos estavam me cumprimentando, Rei Irene Touquilho. Aí eu fui olhar no YouTube e falei, nossa, mandei o vídeo errado. Mas os alunos já pegou, falaram, mandou, já vamos aprender também.
Então, assim, é uma língua difícil, são terminologias difíceis e a gente tem que recorrer aí para o dicionário, tá, pessoal? Mas essa matéria aqui, já simplificando aí a introdução, ela é muito simples, né? Com o que nós iremos trabalhar? Nós iremos trabalhar nessa matéria com o bojo, né, de conhecimentos agregados relacionados ao Ministério Pastoral, tá? É que vai surgir muitas questões aí, eu tenho certeza, dentro da temática dessa aula, mas nós vamos começar aqui com o pensamento, né? Primeiro que a gente tem um pastor aqui que é polêmico, né? É o homem dos grupos do WhatsApp lá. Lá o pessoal joga cadeira, voa, depois manda um dando glória pro outro no WhatsApp. O Wilson, ele tem um grupo de debate lá, e só tem pastor lá, e sai muito comentário. Jardel é pastor também, né? Eu pulei fora desse grupo aí. Pulou fora. O Hermes é pastor também. Não, eu sou o menor da casa. O menor da casa. O Hermes é velho. Glória a Deus. O irmão é pastor também? Não, né? Ninguém quer ser pastor mais hoje, né? Palmiane é pastora? Quer ser pastora não. A nossa irmã é pastora? Também não. Pastor José Maria não escapa, né? Pastor, né? Então, não, a gente fala assim brincando, os irmãos pensam que tudo é brincadeira, né? Mas os pastores aqui a gente tem, né? Pastor, né? Pastor José Maria, presbítero. O Wilson é pastor, né? Então a gente tem um pastor aqui. Então vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Mas o ministério pastoral, deixa eu pegar um livro aqui só para a gente fazer uma comparação. Ó, o livro que a gente usa no médico, ele é um livro resumido, tá? Para falar dessa matéria de teologia pastoral. Então, assim, é bem específico, os textos bem explicados. Vamos entrar dentro da terminologia. Quando a gente estuda teologia pastoral, por exemplo, no bacharel, o livro de teologia pastoral dá 2, esse aqui, ó. É um livro assim. Aí esse livro vem junto, que é uma matéria que soma com a matéria que chama Teologia Sacerdotal, tá? Vai falar sobre o sacerdócio, não do pastorado. E aí traz a comparação com o pastor. E tem mais um livro sobre teologia ministerial e ética cristã. Então são 3 livros no bacharel, são 6 meses de estudo. Então você vê, no médio, tem que compactar aí para caber o conhecimento. Então nós iremos pegar os temas mais abrangentes, mais específicos, tá? Dentro aí do PowerPoint. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. A Bíblia diz que quem deseja episcopado, excelente obra deseja, né? Quem aqui almeja, tá? Chegar a um cargo de liderança? Não vou usar titularidade, tá? Titularidade eclesiástica. Vou usar o termo liderança para cuidar de rebanho. Quem tem desejo aqui de cuidar de rebanho? A Palmiane de jeito nenhum, só para pregar mesmo, né? Escola Bíblica Dominical, só Vitória. Não, sincero, seja sincero. Quem tem vontade de cuidar de igreja? Tá? É uma pergunta muito simples que não vai matar ninguém. O seu pastor não vai achar essa filmagem, fica tranquilo, vai estar lá na plataforma. Tá? Então, assim, quem tem desejo, né? Eu vou usar uma ilustração aqui. Quando eu comecei a pastorear, faz 18 anos que eu estou estudando teologia. 18 anos. E quando eu comecei a estudar o básico. Né? Aí tive um problema, na época não tinha muita condições financeiras. Parei, não tinha esse negócio de trancar, né? Eu fazia na Itália, era no Belém. Você trancou, acabou. Quando você começar, tinha que começar do zero. Eu estava quase acabando o curso, tive que trancar. Resumindo, quando eu comecei de novo. Fiz o básico 2 vezes. Só que quando eu comecei a estudar, o pastor falou para mim assim, na verdade eu fui ao culto, vi um irmão pregando, e o irmão pregou muito bem. Eu falei, nossa, o irmão pregou, que uma maravilha, né? O irmão estava com um anel de teologia. Eu falei, pastor, por que o irmão estava usando um anel, né? Aquele anel de ouro? Eu não sabia, nem sabia o que era teologia, né? Ele falou assim, olha, aquele irmão estudou, fez um curso de teologia, se formou, e aí quem se forma recebe um anel. Eu falei assim, então a partir de hoje eu vou estudar, que eu quero um anel também. Aí comecei a estudar e comecei a pegar gosto pela pregação. Então, quando eu comecei a estudar teologia, foi para pregar. Quando eu casei com a irmã Maria, se eu falar que esqueci ela vendo a filmagem, depois ela vai querer me pegar em casa. Eu não lembro ao certo a data, né?
eu casei. Faz 10 anos que eu tô casado. E aí, o que acontece? Esquece isso aí, esquece isso aí. Aí, quando a gente casou, saiu do cartório, fez o religioso na igreja, na época o pastor Neemias Gomes Lins, ele falou assim, ó, só estava esperando vocês casarem. A partir de hoje vocês vão cuidar de igreja. Aí eu falei, não, pastor, mas eu sou pregador itinerante, né? Na época eu ministrava, viajava para o Rio de Janeiro, enfim, vivia viajando. Falei, não, pastor, eu sou pregador itinerante, meu ministério. Não, você vai cuidar de igreja. Aí pensa, falei, não, mas você é estudado, foi muito teologia. Falei, não, pastor, mas eu fiz teologia para pregar. Ele falou, não, você é estudado, vai dirigir igreja. Aí eu falei, eita, agora lascou, né? Fui dirigir igreja. E você estuda teologia, nós vamos estudar aqui terminologias. Quem já estudou pedagogia, que sabe, né? Tem alguns irmãos aqui que entendem um pouco da questão pedagógica. Mas quando nós estudamos pedagógica, o estudo ele é visto de duas formas, tá? Teórico e prático. O que é teoria? A teoria é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo. O que é prática? É quando você pegar qualquer conhecimento que você tem aqui e você vai aplicar ele em algum lugar. Aí você sai do campo da teoria e entra na prática. Só aprendemos de verdade quando entramos no campo da prática. Então, assim, eu tinha muita teoria sobre dirigir igreja. Eu fiz teologia na época, mas nunca tinha dirigido. E aí, como é que você aprende? Pastorear, cuidar de igreja. Somente na prática. Nós vamos desenvolver aqui muitos conhecimentos acerca do ministério pastoral, mas somente para compreender a dinâmica pastoral, a liderança cristã, somente exercendo isso na prática, tá? Cuidando ou dirigindo o culto da congregação, cuidando de rebanho, cuidando de culto de missões, seja lá o que for isso, nós só vamos entender na prática. Então hoje nós vamos no aspecto pedagógico teórico, tá? Porém vamos trazer aqui também um ponto de vista das experiências, tá? Então, assim, quando nós falamos de teologia pastoral, deixa eu virar aqui o slide, senão vocês vão falar, falou, não falou nada do slide, tá? Aqui é a capa do livro, né? Importante, quem estuda à distância recebe o livro também depois. Nós temos aqui, ó, tá? Vou começar com a leitura aqui, ó. A postura e a missão do ministro do Evangelho é um dos estudos de muita importância ao obreiro que deseja melhor servir ao Senhor. Sem ter de envergonhar-se, a teologia pastoral também é conhecida como pastoralogia e a ética cristã ministerial também conhecida como ministeriologia. São elas que estudam o comportamento, o estilo e a metodologia de culto e vida do obreiro. Tá? Então, o que nós vamos trabalhar concernente a esta matéria? Tá? Hoje, pessoal, os grandes ministérios, existem muitas igrejas, né, pessoal? A gente fala assim, fica preso, engessa isso aí, mas existem muitos ministérios hoje que são qualificados em 3 níveis, tá? Pequeno porte, médio porte e grande porte, tá? Hoje, por exemplo, quando você estuda teologia, o curso médio aqui, ele tem 24 matérias. Algumas faculdades têm apenas 19. Outras têm 18. Tá? O bacharel em algumas faculdades tem 38 matérias, 37 matérias. O bacharel aqui, por exemplo, tem 42. Tem faculdades que tem 48 matérias. Tá? Por que eu estou falando isso? Estou pronunciando isso? Porque a maioria dos ministérios hoje que estão observando como a igreja tem evoluído e o que tem acontecido através dos séculos no meio cristão, estão exigindo, tá? Não estão pedindo para os obreiros. Antigamente falavam, olha, vocês têm que fazer. Hoje estão exigindo que para ser consagrado, o obreiro tem que ter, ou a obreira, pelo menos um curso básico em teologia. Tá? Agora, para ser aí, evangelista, consagrado evangelista e pastor, tá? Porque quando fala-se de ministro, tá? A nível de convenções, igrejas de grande porte, evangelistas e pastores. Então, para entrar no campo do evangelista e pastor, tem que ter pelo menos um médio em teologia. Tá? Não exige-se
bacharel. Pelo menos o médio em teologia. Por que o médio em teologia? Porque com o curso médio, aquele que vai liderar, vai cuidar de um rebanho, ele vai ter a visão panorâmica do conhecimento de 24 disciplinas que são importantes para a vida cristã e para aqueles que querem melhor servir a Deus. Tá? E pensando nisto, imagine você que você seria escolhido, escolhida para cuidar de um rebanho. Tá? Cuidar de um rebanho. E aí, nessa questão de cuidar do rebanho, o pastor dissesse assim, a liderança que está sobre você, dissesse assim, olha, você vai ter que ensinar todos os cultos. E tivesse culto de segunda a domingo. E todos os dias você tivesse que ministrar uma mensagem nova. Não poderia convidar pregadores, preletores. Você teria que ensinar todos os dias de segunda a domingo. Fala a verdade, quem prepara sermões aqui para ministrar? A Valmiana, às vezes ela tinha pedido isso de santidade, sem falando, nem consegui mandar, né? De santidade, né? Mas quem prepara sermão para pregar aqui sabe que não é fácil. Às vezes você pensa, nossa, o tema e tal. Agora imagine você todos os dias, durante todo mês, todo ano, você ter que pregar uma mensagem diferente, tá? Quem é o verdadeiro pregador de uma igreja? Tá? Quem é o verdadeiro pregador de uma igreja hoje? Tá? Eu não sei se vocês perceberam, eu conheço um pastor, tá? Que todos os cultos ele convida um pregador. É ruim convidar um pregador? Não, tem pregadores que pregam muito bem, é uma bênção de Deus, tá? Agora seja sincero como ovelha. Quem congrega aqui? Todo mundo congrega? Glória a Deus, né? Só o irmão José Maria aqui não, porque ele tá assim, né? Tô brincando, viu, Vanessa? Só pra descontrair, que tá todo mundo sério olhando assim. Eu tô até pensando, será que tem alguma coisa? Tô brilhando o olho aqui. E aí, o que acontece? Tá? Se coloque no lugar de uma ovelha. Quando você foi congregar num ministério que você hoje está, você se identificou com a igreja, né? Com o ambiente de adoração a Deus, e com a liderança, sim ou não? E qual é o intuito de nós irmos à casa de Deus, um lugar que nos sentimos bem, porque aquela liderança está cuidando? É ouvir aquele líder falar algo da parte de Deus, sim ou não? Agora imagina, aí você foi no ambiente, gostou da liderança, mas quando você vai lá, o líder nunca prega. Sempre tem um pregador. Ele traz fulano, traz ciclano, traz beltrano, traz isso aqui, traz isso aqui. É bom, às vezes tem que trazer uma campanha, uma festividade, é um culto temático, vamos trazer um pregador de fora. Mas o verdadeiro pregador da igreja é o pastor. E muitos pastores hoje não compreendem isso. Que quando uma pessoa aceita Jesus, alguém agrega aquele corpo da igreja naquele lugar, aquela igreja, a pessoa está indo ali justamente porque ela se identificou com a igreja e com o pastor. E aquela pessoa tem em si o pensamento de que eu estou indo lá, porque lá tem um pastor que cuida do rebanho e nós vamos ouvir ele falar das grandezas de Deus. Só que quando essa ovelha chega lá, o pastor fala assim, não, vamos trazer outro pastor. E na verdade, quem vai alimentando aquelas ovelhas são os outros pastores. O pastor mesmo do pasto, ele não consegue dar o alimento para a ovelha. Tá? Então, qual o intuito de nós pensarmos que o pastor tem que ter um conhecimento, a liderança tem que ter um estudo? É obrigatório? Não. Antigamente não tinha essa explosão de teologia, não é verdade? Não tinha. Para alguém fazer teologia antigamente tinha que ter muito dinheiro. Só tinha que ter condições mesmo, não era acesso. Hoje não, hoje você vai na internet, tem um curso lá no YouTube, lá, 15 minutos. Aprenda teologia em 15 minutos. Ai, que maravilha, em 15 minutos, ó. Conhecimento de micro-ondas que eu falo, né? Põe lá 15 minutos, tá pronto, tá? Eu acho que nem 15 minutos dá nem para introduzir isso aqui, tá? Então, assim, aqui a gente fala que melhor servir a Deus, tá? Isso está relacionado justamente à metodologia de culto e vida do obreiro, tá? Como pastor, tá? Eu vou usar um exemplo aqui de um irmão, só para vocês terem ideia. A gente está falando do ministério pastoral. Tinha um irmão que o pastor levantou ele e falou, olha, você vai cuidar de ovelhas. Vai cuidar do rebanho, vai cuidar de uma das nossas igrejas. Ele deu glória a Deus. Aí o que acontece? O pastor falou, ó, você vai cuidar do rebanho.
Aí tinha 60 membros na igreja. Aí o irmão começou a cuidar, a igreja abençoada. Passou um mês, o pastor chamou ele para fazer o relatório. Falou, ei, como é que está a igreja? Tá uma bênção, pastor. E aí, cresceu o rebanho? Quantas ovelhas tem lá agora? Tá com 50. Ah, mas o que aconteceu com as outras? Não, pastor, Deus está limpando. Tinha uma tribulação lá, Deus está limpando. Aí, o pastor falou assim, amém, amém. Vamos orar. Se você está tirando, amém. Aí, passou mais um mês. Aí veio o dia do relatório. Aí o pastor veio para fazer o relatório e falou, e aí, irmão, como é que está a igreja? Tá uma benção, pastor. E aí, cresceu o rebanho? Não, pastor, agora a gente está com 40 ovelhas. O que aconteceu, rapaz? Não, pastor, agora Deus está deixando só quem é trigo. Aí o pastor falou, amém, irmão, mas vamos orar mais, irmão. Faz culto ali, faz culto no lá. Amém. Passou um mês, relatório de novo. O pastor falou, como é que está a igreja? Está uma bênção, pastor. Eu já sei o que o senhor vai perguntar. A gente está com 15 membros lá. O pastor falou, não, irmão, me traz a chave da igreja. Por quê? Ele falou, porque se você voltar daqui um mês, só vai ter você lá na igreja. Então, assim, o ministério pastoral não é tão fácil. Tem pessoas que pregam muito bem. Tem uma oratória, uma dicção muito boa. Porém, se esse camarada que às vezes prega muito bem, tem oratória, tem conhecimento, for colocado para cuidar de um rebanho, talvez ele não tenha um chamado pastoral e venha matar as ovelhas. É o que acontece em muitos lugares. Quantas igrejas você talvez já ouviu falar, olha, aquela igreja estava cheia, mudou a liderança. De repente a igreja foi diminuindo. Não, aí trocaram de novo a liderança e começou a melhorar. Por quê? Nem todos são chamados para ser pastores. Né? Tem pessoas que falam assim, não, eu quero, ela vai. Aí às vezes uma situação que acontece, a pessoa já se desanima e abandona. Eu vou usar um exemplo aí de um pastor. Tinha um irmão que era evangelista, não, quero ser pastor. Começou a investir nisso, orar. Aí um dia o pastor consagrou ele. Eu vou consagrar o irmão. Consagrou o irmão a pastor. Ele era evangelista, só consagrou a pastor. Aí o que esse irmão fez? Começou a cuidar de rebanho. Só que aí aconteceu um problema na igreja. Levantaram uma calúnia contra o irmão. O que aconteceu? Resumindo, essa calúnia prejudicou um pouco, porque era uma calúnia que envolvia a família. E este obreiro foi ao pastor e falou, a partir de hoje eu não quero mais dirigir igreja, não quero mais pregar. Então assim, você vê, ele queria. Surgiu o problema. Já abandonou, falou, não dá mais. Por que isso acontece? Tá? A falta de preparo para muitos obreiros, mediante uma situação difícil, faz com que ele pare e abandone a chamada. Tá? Então assim, quando a gente fala de ministério pastoral, é importante nós compreendermos que não é uma obrigação das igrejas hoje, não é que elas obrigam, é que há uma necessidade de um preparo melhor para que quem vai cuidar de rebanho faça isso com excelência melhor. Ah, mas antigamente não tinha. Quem conheceu aqui um ancião aí de, por exemplo, 50 anos de crente, que ainda lê Bíblia, né? Porque tem uns que era meio relaxado mesmo, mas eu estou falando de um ancião assíduo. Foi um irmão no programa Vejam Só. Quem já assistiu Vejam Só aqui? O Heber Cocarelli, né? Um programa de debate. É bacana, é legal para vocês assistirem, tá? E aí o que acontece? Foi um pastor lá, não me lembro o nome dele, e o Heber Cocarelli, ele não era formado em teologia, mas era um homem que tinha muita Bíblia, um pastor conceituado. E o que aconteceu? O Heber falava uma coisa, o irmão falava lá. Tacava um conhecimento teológico. Só que o pastor rebatia com ele, não, vamos abrir a Bíblia aqui. Os pastores de antigamente, eles conheciam praticamente todos os textos bíblicos. Se você sentar com um pastor aí de 70, 80 anos, parece que o cara tem a Bíblia gravada no pensamento. Conhece, fala e fala, não, vamos abrir aqui. E é um conhecimento muito grande. De uns anos para cá, você percebe que a tecnicologia aumentou, sim ou não? A tecnicologia aumentou muito. Com o avanço da tecnicologia, muitas coisas mudaram. Inclusive, o atrofiamento da mente humana. Vou usar um exemplo. Quem lembra na época daquele celular? Aqui, não sei não. Se alguns vão lembrar, talvez alguns. Quem lembra da época daquele celular que o cara comprava e colocava aqui do lado assim, ó, para dizer que tinha dinheiro? Aí saía andando com o celular assim e era bonito.
Quando pegava o celular, puxava aquela anteninha assim, ó, quase batia no teto. Aí colocava na orelha e saía andando assim, alô! Falava bem alto ainda pra todo mundo ver que ele tinha um celular. Né? Lançou aquele famoso tijolão, Sony Ericsson, né? Tá vendo? Aí tem gente da antiga aqui ainda. Naquela época, antes de ter aqueles celulares, usava-se muito orelhão. Então o que a gente fazia? Gravava muito número de telefone na memória, não é? Eu tinha aí mais ou menos mais de 50 números gravados. Aí saiu aquele Nokia, que a tela era azul, aquilo lá ficou sensacional quando saiu. Tinha aquele joguinho da cobrinha do paraquedas, ou era azul. Eu comprei. Aí depois que eu comprei aquele celular, eu comecei a anotar tudo na agenda do celular. Então hoje, se você, outro dia eu falei, qual é o número do RG mesmo? Tive que olhar no RG, me deu branco. Eu não sei o número de telefone da minha esposa. Se meu celular desligar, deu pane no celular. E eu tiver que ligar para minha esposa, eu não sei o número dela. Por quê? Porque a gente, hoje tem um celular. Grava lá, salva nos contatos, não é assim? Vai gravando. Aí. Isso, à medida que a tecnologia vai avançando, nós vamos ficando mais dependentes da tecnologia e vamos deixando o hábito tradicional, tá? Então, assim, antigamente os pastores liam muito, eram muito assíduos na leitura, deu uns anos para cá, e podemos usar décadas, né? De umas décadas para cá, o conhecimento foi ganhando um campo muito grande. Então, você vai numa faculdade hoje, isso aqui, daqui um dia não vai existir mais, ó. 3 canetas ela trouxe. Isso aí é que é gostar de estudar, hein? Uma para cada tipo de comentário. Isso é caderno, igual vocês estão. Daqui um dia não vai existir. Meu sobrinho fez na escola outro dia. Mas o que é isso aí? É um tablet. Agora a escola tá tablet para estudar. Então daqui a um tempo vai ser tablet, computador, tudo digital. Vai estudar até com celular mesmo. Né? Era proibido o celular. Agora não é mais. Daqui a um dia vai usar o próprio celular para estudar na escola mesmo. Vai sumindo. À medida que isso vai sumindo, a prática da escrita e do conhecimento vai se atrofiando também. Então, hoje você senta com uma pessoa que vai fazer teologia, um obreiro. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million